Vamos voltar a falar do Atlético Paranaense. O Alexandre Senechal, que acompanhou o julgamento, também está acompanhando aí o dia a dia do Atlético, que se prepara para o jogo de sábado contra o São Joséense. Alexandre. Isso aí, Linha, sobre o Dobransky ainda, né, tem um colega meu mandou uma mensagem dizendo que sequer advogado ele é, né, então o Doc falou para ele não voltar a ser auditor realmente depois desse caso, é o que a gente espera mesmo. Mas falando do Furacão dentro de campo agora, fica a expectativa do efeito suspensivo para saber se os 5 jogadores que foram punidos pela briga no Atletiba estarão disponíveis ou não. Como você bem lembrou, Linhares, os jogadores já cumpriram um jogo de suspensão automática, porque foram os 5 expulsos da partida, né? Os 2 zagueiros, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, o lateral esquerdo Pedrinho, o volante meia Christian e o meia Davi Terans. A preocupação maior é com a defesa. O Dalk lembrou, poderia jogar Zé Ivaldo e Kaique Rocha, não seria um problema. Kaique Rocha ainda não está no mesmo nível do que os outros atletas do Atlético. Ele ainda se recupera, né, se prepara fisicamente. Ele que chegou durante já o Campeonato Paranaense e ainda não estreou. Então seria uma situação de urgência, né? Lembrando ainda que o Atlético tem o Matheus Felipe para a função, ele que já chegou a fazer dupla, inclusive com o Zé Ivaldo nesse Campeonato Paranaense. A lateral esquerda, se a defesa é uma preocupação, chega a ser uma preocupação ainda maior. O Atlético tem o Fernando, é verdade, que foi contratado da Chapecoense após a saída do Abden, né, para o Betis da Espanha. Só que o Fernando tem um problema no tornozelo e ainda não está liberado pelo departamento médico, não está 100%. O lateral de 23 anos seria um substituto natural, mas ainda não se sabe qual será a condição dele. Outra opção seria o Vinícius Cauê, jogador da base do Atlético, lateral esquerdo de 20 anos de idade, nascido em 2003. Inclusive, Linhares Júnior, hoje é aniversário dele, acabei de ver aqui, aniversário do Vinícius Cauê, estava pegando a ficha dele, para dizer que ele atuou pelo aquele time de aspirantes do Atlético no Paranaense em 2021 e em 2022, fez 14 partidas, mas ainda não foi titular absoluto não chegou a ser titular absoluto, até entrou em algumas partidas, ainda não foi utilizado com a equipe principal do Atlético. Seria uma experiência também para a lateral esquerda, do meio para frente o Atlético está bem servido, obrigado. Vários volantes para a função do Christian, que nem é titular inclusive desse time. Tem a questão do Vitor Bueno estar jogando como titular, ele pode vir para o meio, pode entrar Canóbio, ele pode fazer um ataque com Pablo e Vitor Roque, como fez como fez também na partida contra o Londrina no Estádio do Café. Opções do técnico Paulo Turra tem. Opa, tivemos um pequeno probleminha com o áudio do Alexandre Senechal na comunicação. O Senechal tá de volta aí com a gente. Vamos lá, Ale. Tô com o meu áudio funcionando aí, Linhares? Vamos lá, só para fechar então. Paulo Turra tem essas preocupações, principalmente na defesa. Ainda a gente espera a expectativa sobre o Fernando, né, para ver se vai jogar. O Eric, esse sim, treinando normalmente com o elenco, deve estar de volta. Ele que foi poupado na partida contra o Londrina. Atlético treina hoje, treina amanhã e sábado joga contra o São Joséense, 4 da tarde. Transmissão nossa aqui, é claro, na Jovem Pan News Curitiba. Valeu, Linha, só para completar o boletim aqui. Um abraço. Valeu então, Alexandre Senechal, que já vai então acompanhar esse jogo do Atlético, né, no sábado, com transmissão do Elísio Júnior, comentários da Janaína Castilho lá no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Estarei ao lado do Felipe Dalck e do Júlio Rutz em Cascavel para acompanhar a estreia do Coxa nas quartas de final, Coritiba e Cascavel, os 2 jogos às 4 da tarde neste final de semana, o Atlético sábado, o Coritiba no domingo.